Eu sou o professor Luiz Gonzaga Matos Monteiro, graduado em Psicologia, mestre em Sociologia Política e doutor em Psicologia Social. Nessa trajetória profissional, eu fiz palestras, fiz consultorias, treinamento, capacitação. Sou professor associado da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, da Escola Superior de Administração e Gerência, a ESAG. E esse vídeo que nós estamos gravando para o MD é um vídeo que busca identificar os elementos dos conflitos para que as empresas possam aprimorar suas ouvidorias. Eles surgem a partir de divergências de opinião, divergências de interesse, né? Eles surgem por diferenças, por exemplo, de idade, diferenças culturais, e inclusive em função do contexto, né? Por exemplo, variações na cultura social, variações no mercado, né, que podem gerar conflitos. E nós, então, classificamos os conflitos em grupos principais. Conflitos emocionais, são aqueles que têm base emocional. Lembrando que essa subdivisão da classificação dos conflitos, ela é, na verdade, um procedimento analítico. Nós, como seres humanos, temos esses níveis misturados. Mas o nível emocional é o mais primitivo, né? É o mais animal, digamos assim. E alguns conflitos têm essa base emocional. Existem os conflitos de base moral, que são aqueles que têm a relação com valores. Por exemplo, conflitos de orientação religiosa, conflitos de orientação política, né? Existem os conflitos de base racional, que são os melhores para tratar, que são, em geral, divergências quanto a estratégias ou quanto a objetivos a serem atingidos. E, finalmente, nós temos os conflitos situacionais, que são aqueles que o ambiente acaba gerando conflito, que não depende tanto do sentimento das pessoas, né? Bom, quanto aos elementos dos conflitos, nós temos 5 tópicos fundamentais para entendê-los e manejá-los. O primeiro seria o histórico e o contexto, ou seja, a gênese do conflito. A primeira coisa que nós temos que entender é quando o conflito surgiu, quais são as partes envolvidas, né? E isso vai nos levar a ter uma eficiência no tratamento dos conflitos. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, feito através de entrevista com as pessoas, seria nós identificarmos as percepções que as partes envolvidas têm do conflito. Como é que essas pessoas ou grupos significam o conflito, né? E aí é importante lembrar que a entrevista tem uma série de sutilezas importantes, né? Você, dependendo do grupo que você está entrevistando, o traje que você está vestindo ou a linguagem que você usa pode eventualmente deixar o entrevistado receoso e não tão à vontade para falar. Então você tem que criar um ambiente favorável para a entrevista, para levantar a percepção do conflito. O terceiro tópico seriam as pretensões dos envolvidos, ou seja, o que eles pretendem fazer na negociação do conflito. Eles vão colaborar? Eles vão continuar com algum tipo de hostilidade? Eles vão se manter neutros, do tipo, não vou falar nada, não vou fazer nada? Então você também tem que levantar isso previamente, para que nós tenhamos uma prévia do que pode acontecer na negociação, tá certo? O quarto tópico, né, seria a atitude dos envolvidos, ou seja, quando você senta para negociar. E aí nós vamos avaliar se o nosso levantamento de percepção e de pretensão foi bem feito. Porque às vezes a pessoa lá na pretensão diz, não, eu quero colaborar, eu quero ajudar. E aí quando você senta para negociar, continuam as hostilidades, certo? Então a atitude é fundamental para você avaliar a coerência e incoerência das partes envolvidas. E finalmente, você vai ter as consequências do conflito, que é o quinto e último tópico, né, dos 5 elementos que nós apontamos. O que é importante entender? Seja qual for a condição, se o resultado da negociação é positivo, se o resultado da negociação é negativo, o acompanhamento é fundamental. Eu, inclusive, sugiro, como dica geral, que nós nunca tratemos um conflito como resolvido, porque às vezes é possível que haja uma revivência do conflito. Então a ideia é você manter o acompanhamento. E é importante entender que, embora os conflitos caracterizem crises, eles na verdade podem ser momentos muito oportunos para você ter aprimoramento, para você ter aprendizagem, ou seja, eles podem ser oportunidades de crescimento, de
de aprimoramento na empresa, na condição organizacional. Então, esses são os 5 elementos. Para aprofundar esse debate, nós temos um curso mais longo e detalhado sobre esse mesmo tema. Então, aqui temos apenas um resumo sucinto. E basta entrar em contato com a AMD através do site ead.omd.com.br. Vocês estão todos convidados a participar. Será um prazer recebê-los. Muito obrigado.